Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pelota. E hoje, antes de qualquer coisa, eu preciso me explicar porque sexta-feira não saiu vídeo. Como vocês estão habituados, toda sexta e segunda eu venho falar aqui de rodadas da Libertadores, Sul-Americana, etc e tal. Na segunda-feira eu falo dos jogos do final de semana. E na sexta-feira também às vezes eu falo de jogos da Copa do Brasil, se algum carioca ainda estiver. Porém, na sexta-feira eu tive um compromisso que acabou atrapalhando o andar do meu calendário, dos meus horários, e infelizmente não saiu vídeo. E na segunda-feira eu não poderia postar vídeo porque o Botafogo jogou ontem. Então, como eu falo de todos os cariocas num vídeo só, eu não queria falar só do Flamengo, só do Fluminense, só do Vasco, e esquecer do Botafogo, acho que seria uma coisa meio incompatível. Então, deixei para falar na terça-feira, o que não é de habitual. É, mas na sexta-feira a gente volta ao caminho normal para falar da Copa do Brasil, o Vasco, né? Porque é o único carioca que tá na Copa do Brasil. Mas enfim, a gente vai apresentar um modelo diferente aqui no canal, nesse vídeo especificamente. Eu quero correlacionar uma filosofia nos 4 jogos, porque tá acontecendo isso, tá sendo passado para os 4 times, tá sendo vivenciado pelos 4 times, e eu acho que vocês vão entender, acho que vocês vão gostar. Enfim, vamos lá, vamos siga lá pelota, vambora. No vídeo de hoje eu vou seguir uma filosofia que eu tenho percebido durante os jogos, tá? E eu acho que isso vai se encaixar para cada jogo. Só para dar um remember aqui, o Botafogo jogou ontem contra o Atlético Paranaense e perdeu de 3-2. O Flamengo jogou com o Cruzeiro, perdeu de 2-1 pro Cruzeiro fora de casa. O Vasco perdeu de 4-1 pro Palmeiras no domingo, se eu não me engano. Isso, domingo. 4-1 pro Palmeiras acabou não ajudando o Flamengo, mas eu acho que essa não é a principal preocupação do Vasco, vendo a situação do time. E o Fluminense ganha do Remo, né, dentro de casa, que ajuda o Vasco, né, por sua parte. Enfim. Mas cada um deles tem uma característica e cada um deles tem uma coisa que é dita dentro do estádio, dentro da sua casa, dentro da casa de qualquer torcedor do tal time. Fulano não chuta direito. Perdeu um gol cara a cara. E os mais velhos dizem: se fosse o Romário ali, se fosse o fulano de tal ali, se fosse o Zico ali, se fosse o Roberto ali. Isso é uma característica que está aparecendo agora no nosso futebol brasileiro, que é o péssimo rendimento em gols dos nossos jogadores. Quando eu digo isso, eu digo assim. Vou dar um exemplo ok aqui. Há pouco tempo o Vasco tinha um Verratti. E o Verratti era um cara que fazia muitos gols, chegou a competir por artilharia do brasileiro. Enfim, era o homem-gol do Vasco. Era o homem-gol do Vasco. Por mais que ele não ajudasse ali em alguns momentos, taticamente, o que até fez ele passar por um momento horroroso na sua carreira, no Vasco, inclusive, quando o Diniz chegou, né, que o Diniz ele tem uma mentalidade diferente que não encaixou com a jogabilidade do Verratti, mas até antes disso ele era o artilheiro do Vasco, né? Mesmo o Vasco em toda a situação, porque o elenco também não mudou muita coisa. Mas enfim, ele era o cara homem-gol, mas ele também perdeu muito gol. Muito gol. Muito gol, cara a cara. Já deu muita raiva pro torcedor vascaíno. Aí a gente olha pro Fluminense. O Fluminense tem o John Kennedy, que pode se considerar um artilheiro do Fluminense, né? Por exemplo, nesse ano ainda ele tem 14 gols, 9 deles são no Brasileiro. A gente tá falando de brasileiro aqui hoje, então só para contextualizar. 14 gols. Mas se cada vez que ele teve a oportunidade de fazer um gol cara a cara, que ele chutou para fora, que tava sem goleiro, ele teria muito mais. Então eu tô seguindo essa filosofia pensando no possível e no melhor para o futebol brasileiro, porque parece que é uma coisa que não é treinada. Parece que é uma coisa que não é priorizada no treino e que pode até ser, tá? Porque a gente vive um momento muito diferente no nosso futebol. Hoje, alguns treinadores pensam mais no rendimento do time, pensam mais na quantidade de posse de bola, na quantidade de passes certos, quantas vezes o time tocou no campo inimigo, quantas vezes o time ficou com a posse no campo do adversário. Essas coisas são mais valorizadas hoje do que o que realmente importa na hora dos 3 pontos, que é o gol, cara. Que é o gol.
Por exemplo, por que as pessoas gostam tanto do modelo do tic-tac do Guardiola no Barcelona, que não sei o que, não sei o que lá? Porque eles faziam um espetáculo em campo. Era um estilo completamente diferente de jogo, um toque rápido, uma coisa que você nem percebia direito o que estava passando. Tinha todo aquele desenvolver durante o campo, mas faziam gols, cara. Faziam gols, viravam jogos. Sabe? E a diferença é essa. Mas porque, por exemplo, o trio MSN tinha o Luis Soares, que é um finalizador espetacular, o Messi, que é um alienígena em campo, o Neymar, que na época era um jogador espetacular, um cara fora de linha, o melhor que a gente viu jogar na época. Então, eu tô dizendo. Ah, Francisco, você tá querendo insinuar que os nossos jogadores do futebol brasileiro têm o mesmo rendimento do que o Messi, do que o Luis Soares, do que o Neymar? Não! Eu só tô dizendo que, assim, eu particularmente não jogo futebol direito, tá? Eu só sei falar aqui, falar besteira, comentar aqui. Brinco de jornalista enquanto não tenho o meu diploma. Mas. Eu tô dizendo que existe um objetivo dentro de campo. Existe um cara pra fazer isso. E esse cara falha. Você quer ver um exemplo maravilhoso também? Ainda continuando na filosofia do Verratti, que a gente estava falando com o Vasco. O Vasco hoje não tem um cara que eu posso falar que é o artilheiro. Porque no brasileiro, o cara que mais fez gols é o Thiago Mendes, que é um meio de campo, quase um volante. O cara que mais fez gols na Sul-Americana, no Vasco, é o Watson, que é um meia-direita. E na Copa do Brasil tá espalhado. Thiago Mendes, Pumita, enfim. Isso eu tenho. Assim, o Thiago Mendes tem 4 gols no brasileiro. E ele é o cara que mais fez gols no Vasco, no brasileiro. Pro Vasco no brasileiro. O Adson tem 4 gols também e fez na Sul-Americana. Não tem nenhum gol no brasileiro. Mas, assim, eu penso. E o Spinelli? Que tem esse perfil de ser o matador. De ser o centroavante que tá ali para fazer o gol. Que tá ali em espreita, rodando, que nem um tubarão atrás da oportunidade para fazer um gol. Cadê esse cara? Ele não faz gol. Ele tem gol na Sul-Americana, ele tem 7 gols no total, né? Espalhados por aí. Sul-Americano, brasileiro e tal. E tem 7 gols. O Spinelli chega no Vasco no dia 9 de fevereiro de 2026. E ele tem 7 gols. 7 gols. A gente tá em agosto. Entrando em setembro. Ele só tem 7 gols. O Vasco não tem um centroavante. O único time que a gente pode tirar dessa linha e ainda assim perde gols. E ainda assim toma decisões erradas. E ainda assim arrisca jogos do time é o Flamengo. O Flamengo ele tem um time espetacular. O Flamengo tem um Dream Team, né? Então, no total, todos os jogadores ali podem fazer a função do gol. Todos os jogadores ali podem dar um chute de fora. Mas não é instruído, não é treinado. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A gente está perdendo a função do gol. O objetivo do gol. A gente prioriza mais uma jogada, uma posse de bola, isso e aquilo, do que propriamente o gol. E existe uma frase espetacular do Dadá Maravilha, né? Até pode me corrigir, se eu não me engano é do Dadá Maravilha. Que diz, feio é não fazer gol. Feio é não fazer gol. Ah, mas eu chutei, bateu no zagueiro, entrou no gol. Irmão, está 1-0 você. Está empatado o jogo. Virou o jogo. Não interessa, meu irmão. Olha o gol do Cruzeiro. Segundo gol do Cruzeiro com o Flamengo. Bateu no Léo Ortiz e entrou. O Rossi estava na bola. Quem é que tá comemorando? Eles, porra. Quem ganharam foram eles. Então a gente perdeu a coisa do. Ah lá, o fulano tá perto da entrada da área, vai chutar e vai fazer o gol. Não existe mais isso. A gente não vê mais o cara chutar de longe, é raras as vezes. A gente viu isso. Se todo mundo acompanhou a Copa do Mundo, né? Enfim. A gente viu isso agora. Na semifinal da Copa do Mundo, né? Que aquele. Enzo Fernandes fez aquele gol de fora da área. Pra empatar. Acho que foi Argentina e Inglaterra.
E, claro, mas não aconteceu nenhuma oportunidade, Francisco, não aconteceu nenhuma ocasião de fazer um chute fora da área. Mas não é a mesma coisa, não é o que é priorizado, o que é instruído, o que é feito dentro de campo, não é isso. Acontece porque apareceu uma oportunidade, ele vai lá e faz. Mas há muitas instruções antigamente no futebol, era disso. Ó, chegou ali na tal área, chuta, cara. Vai lá, chuta, vê aí. Mas por que hoje isso não é dito, né? Hoje não é mais treinado tanto. Falta, por exemplo. O Neymar recentemente apareceu contra o Vasco, se eu não me engano. Se não foi contra o Vasco, foi contra o Mirassol agora que eles empataram. Treinando faltas. Foi com o Vasco, lembrei que estava em São Januário. Foi com o Vasco. Treinando faltas. E foi visto como uma coisa diferente. Sendo que isso era uma instrução de treinamento. Treina falta, cara. Treina falta. Fazer gol de falta. E ele errou. Então, isso é assim. Francisco, você quer que ele acerte todos? Não. Eu quero que ele treine e tente fazer. A última vez que a gente viu um gol de falta foi contra o Fluminense, no Botafogo Fluminense, gol do Alex Telles. A qualidade dos gols de falta diminuiu muito. A gente não vê a esperança de sair um gol de falta. A gente não vê. Bola na entrada na área. Porra, vai dar nós. Vai dar pra empatar. Vai dar pra fazer o gol. Vamos abrir o placar. Não, mano. Não, nem do Flamengo isso, tá? Só tô dizendo no total. Então, qual que é a deficiência de cada time carioca hoje? Gol. Fazer gol. Fazer gol. Mas o Flamengo tem o Pedro, que é o segundo artilheiro do Campeonato Brasileiro. Beleza, até ele erra. Se fosse assim, o Flamengo tinha ganhado o jogo. Se fosse assim, o Flamengo tinha ganhado o jogo. Tá? Eu não sei se todo mundo vai concordar com a minha filosofia, com o meu pensamento. Tá? E cada um tem o seu. Cada um tem a sua opinião. Mas essa é a minha opinião. Eu acho que faltam gols. Faltam produtividade de gols. Não produtividade de posse de bola, não produtividade de cruzamentos, passes, toques na área do inimigo, etc e tal. Eu quero gol, irmão. Eu quero gol. Seja lá como for, eu quero gol. Eu quero ganhar o jogo. Eu quero botar o meu time, sair da zona de rebaixamento e botar numa Sul-Americana perto da pré-Libertadores. É isso que eu quero. E só vou conseguir isso, não é tocando toque-toque ali na área do inimigo. É fazendo gol. É fazendo gol. A gente vê um jogo, por exemplo, do Vasco com o Santos até, que o primeiro tempo foi espetacular do Vasco. O Vasco estava muito bem, estava tocando a bola, estava construindo dentro do gol, mas não fez o gol, irmão. Quem não faz, leva. Esse é um ditado popular historicamente conhecido no futebol. Quem não faz, leva. Agora, com o Botafogo, ontem, o Botafogo controlou o jogo inteiro, mesmo com 3-0. Quando o Atlético Paranaense teve a oportunidade de pegar a bola e voltar para a área do Botafogo, ele fez o gol. Ele fez o gol. E é isso, irmão. E é isso. Porque eles têm o Viveiros, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. É isso. Então, o que falta para esses jogos? O que falta para os times? Fazer gol. Fazer gol. Né? Claro que cada jogo que eu ia comentar hoje tem uma especialidade porque deu errado. Né? O Vasco, por exemplo, a situação do Vasco é tenebrosa, horrível, desesperadora. Né? Com o Palmeiras, assim, o primeiro tempo do Vasco foi muito bom, terminou 0-0, 2 minutos de segundo tempo, o Flaco Lopes dá um balaço no gol e o time do Vasco desmorona. O que eu acabei de falar? O Vasco teve oportunidade para fazer o gol? Teve. David sozinho chutou em cima do goleiro. Você acha que o destino do jogo seria muito diferente se o David tivesse feito aquele gol? Teria. O Palmeiras poderia ter ganhado, tá? Poderia ter ganhado. Mas o jogo ia ser diferente. O motivo do Palmeiras ter ganhado seria diferente. Porque o Vasco fez o primeiro gol. Porque o Vasco abriu o placar. Porque o Vasco tá melhor no jogo. Por causa disso e daquilo. O Vasco ficou melhor no jogo, mas só no número. Só na atitude. Só na raça. Não porque fez gol. E aí perde o jogo. E isso tá muito caracterizado no Vasco, né? Por sua parte. Por isso que tá nessa nuvem negra que circula o Vasco da zona de rebaixamento novamente. Né? Novamente. Mais um ano passando por dificuldades com a zona de rebaixamento. Né? E sempre foi isso. A falta de atitude, a falta de matar o jogo, falta de jogadores bons, mas isso persegue todos os times. Persegue todos os times. O gol do Fluminense, não vou dizer que foi um achado, mas foi um momento ali que deu certo. Deu sorte, digamos assim. Foi um achado.
Mas é porque o Marcão também entendeu uma coisa que o ex-técnico do Fluminense, do Beldia, que eu peguei um ranço enorme pelo péssimo trabalho que ele fez fazendo no Fluminense. O Marcão entendeu o seguinte: eu estou no time como treinador, inclusive até o final do ano, né, agora ele foi efetivado. Eu estou no time que tem uma das melhores, uma das melhores bases do Brasil. Brasil. Competindo com o Santos ali. Historicamente, atualmente, né? O Palmeiras chega ali perto também, mas não por revelar jogadores que fazem história, e sim por revelar jogadores que dão grana, né, lá pra fora. É mais lá pra fora do que pra gente. Digo pra gente, futebol brasileiro, né? Mas a questão dos jogadores que importam, que aparecem aqui no futebol brasileiro constantemente, o Fluminense e o Santos são os que mais revelam. Bruno Henrique foi revelado no Santos. Não, desculpa, o Bruno Henrique foi revelado em outro time, mas. Enfim, jogadores que. Pode dizer que foram revelados, porque aparece num time grande e a gente fala que é revelado. Então vamos considerar que o Bruno Henrique foi revelado pelo Santos. O Gabigol foi revelado pelo Santos. O Neymar foi revelado pelo Santos. O Ganso foi revelado pelo Santos. Então, se você não usa a sua base, você tá fora. É como você ir para uma guerra desarmado. É como você querer é, é, ir numa briga sem saber lutar. Sem saber lutar. Pode dar certo? Pode. No louco, vai dentro. Mas se você sabe lutar, você vai fazer um papel muito melhor, uma defesa muito melhor, um ataque muito melhor. Então, se você sabe usar as suas táticas, você tem que usar. E o Marcão usou. Colocou o Riquelme no segundo tempo para fazer o cruzamento pro Serna fazer o gol de cabeça. Né? E o Serna vive um momento muito especial. E aí virou o jogo contra o Remo. E o Remo abriu o placar. Exatamente. O Remo não tem aquela qualidade toda, controlou o jogo ali bem pouco, aproveitou a oportunidade, entrou no gol 1-0. E o Fluminense vai correr atrás. Se ele não correr atrás, acaba 1-0. E é isso, irmão. Ganhou o jogo. Ganhou o jogo e pode ganhar de muito mais. Então, isso é um fantasma que persegue os times cariocas, é um fantasma que persegue o futebol brasileiro. Né? Então eu venho trazendo esse vídeo de hoje, trazendo essa filosofia do gol. Né? Inclusive o título é esse, filosofia do gol. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me despeço, na sexta-feira eu volto. Beijão. Fiquem ligados porque tem projeto novo vindo aí. Acho que vocês vão gostar. É uma característica nova nossa aí do canal. Valeu? Se inscreve, deixa o like, compartilha pra quem gosta de futebol. E é isso. Tamo junto. Pra cima.